Bom, boa tarde a todos e todas. Vou apresentar para vocês, então, essa experiência que se chama Produzindo Ações de Educação Permanente e Saúde e Apoio Institucional nos municípios do Departamento Regional de Saúde de Araraquara, que é ligado ao DRS-3 da Secretaria de Estado de São Paulo. O eixo é Gestão da Política de Educação Permanente e Saúde. Eu sou Sinira Magali Fortuna, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Uma breve contextualização. Tanto a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde, quanto a Política de EPS, de Educação Permanente e Saúde, elas apresentam dificuldades de se materializar no cotidiano dos serviços de saúde. O Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS, então, uma iniciativa da Secretaria de Estado de São Paulo, no sentido de fazer essas políticas chegarem aos territórios. Esse CDQ, que é ligado, então, ao DRS, ele propôs, já desde 2007, que os gestores municipais indicassem um ator que fizesse a articulação de educação permanente. Em 2013, o apoiador de humanização. Esse CDQ ele realiza, então, reuniões mensais com esses atores. Essa proposição, à medida que se inicia, evidencia falta de ferramentas de trabalho e dificuldades que vêm na seguinte questão: como que é que faz esse negócio de apoio institucional? Como é que faz esse negócio de educação permanente? Há mais de 10 anos, vale ressaltar que a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, a UFSCar também, vem participando de projetos de educação permanente e saúde nesse território e também ações de pesquisa. Esse trabalho está articulado ao Prêmio InovaSUS, que dá continuidade já a um projeto de pesquisa vinculado ao PPSUS, FAPESP, Estado de São Paulo, que aconteceu, já, e atualmente se desenvolve junto com outro projeto de pesquisa, que é do PPSUS também, que se denomina Apoio Institucional em Educação Permanente e Saúde, em uma região do interior do Estado de São Paulo. Pesquisa e intervenção. Então, atualmente, nós trabalhamos com 35 apoiadores e articuladores de humanização, articuladores de educação permanente e apoiadores de humanização, em encontros mensais no município de Araraquara. Por que 35 e não 48? Porque muitos dos municípios, o mesmo profissional faz essas duas funções. Quais são os objetivos? Um deles é fomentar e analisar os processos de educação permanente de apoio junto aos municípios da DRS de Araraquara. Analisar coletivamente as práticas de trabalho dos apoiadores de humanização e articuladores com as equipes, apresentar a esses apoiadores e articuladores e viver com eles ferramentas para o desenvolvimento desse trabalho e produzir planos de intervenção na perspectiva assim, da lógica da educação permanente em saúde e também da humanização. Quem que é a equipe? Nós somos um coletivo que compõe docentes, pesquisadores, tanto da Escola de Enfermagem como da UFSCar, Departamento de Enfermagem e de Medicina, profissionais pesquisadores, tanto do DRS, e agora também articuladora da atenção básica, pesquisadores das Secretarias Municipais de Saúde, que também são apoiadores e articuladores. Então, dos municípios de Rincão, Itápolis, Cândido Rodrigues, São Carlos e Ribeirão Preto. Pesquisadores bolsistas, pesquisador mestrando e pesquisador doutorando. Essa é a região do Estado de São Paulo, a gente está ali no meio do Estado de São Paulo, é uma região com 24 municípios, como eu já disse, com cerca de 1 milhão de habitantes. Desde maio de 2016, membros dessa equipe atual já participavam desses encontros. Início do InovaSUS se deu em agosto de 2017, ele vai, a carta acordo, até julho de 2018, e o PPSUS teve início em 2016 e vai até novembro de 2018. Métodos, técnicas e ferramentas. O referencial teórico e metodológico dessas ações ela está pautado na análise institucional, na sua linha socioclínica. Socioclínica aqui quer dizer acompanhamento ao longo do tempo, numa lógica de clínica, mas não a clínica do diagnóstico e prescrição, de uma outra clínica. A pesquisa e intervenção, que está acoplado também com o referencial, que trabalha com a seguinte premissa: transformar para conhecer e não conhecer para transformar. E por que a gente utiliza esses referenciais? Porque esse referencial embasa o resto das políticas. Então, vocês já devem ter ouvido termos, por exemplo, que vêm da análise institucional. Por exemplo, análise de oferta e demanda.
analisador, dispositivo, são termos que estão lá e estão embasados nesse referencial teórico. As técnicas, ferramentas e dispositivos, nós temos planejamento e avaliação das atividades com os participantes, análise institucional das práticas profissionais, restituições, seminários, rodas de conversas ampliadas e oficinas. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Os encontros, então, são momentos de educação permanente dos apoiadores e articuladores, mas também da equipe de pesquisa. O objetivo da... Vou apresentar, então, primeiro o encontro de planejamento. Essa atividade, ela tem a seguinte perspectiva: analisar o encontro que passou e planejar o próximo. Ela se dá nos territórios, cada mês num município, cujo articulador e apoiador se coloca para fazer. Então, é voluntário. E, nesse momento, eles participam, e eles também, mais diretamente, da organização do próximo encontro, e também contam naquele espaço desejos, dificuldades, ações, etc. Outra estratégia que nós fizemos foi desenvolver com eles uma caixa de ferramenta. E aqui eu sinalizo que ferramenta, para nós estamos emprestando o conceito de Vygotsky, aquele conceito do ferramenteiro, que faz a ferramenta a partir do que ele precisa produzir, e não pegar uma ferramenta pronta e aplicar. Então, a gente construiu com eles quais são as ferramentas que vocês usam. E, no primeiro momento, aparecem aquelas ferramentas lá. Palestra, café com resultado, yoga. E a gente também faz uma aposta e uma oferta de outras ferramentas. E vejam que ali a gente precisou, inclusive, problematizar com esses atores algumas dessas ferramentas. Por exemplo, palestra com o usuário. Isso é educação permanente? Como é que isso entra? Por quê? Como que você faz isso? A que serve, né? Como é que a gente fez isso? A gente fez com eles estudos de textos teóricos, sobre essas ferramentas. Outra ferramenta vivenciada foram os grupos operativos, na vertente pissoniana, é relacionado também ao movimento institucionalista. Muitas dessas práticas elas se fazem em grupos. Nos grupos acontecem movimentos de resistências, movimentos de tarefa, de pré-tarefa. Então, essa pode ser uma ferramenta acoplada. Outra ferramenta que nós utilizamos foi a vivência, a dramatização de uma reunião de equipe. Essa vivência mostrou para nós e para eles que essa reunião de equipe ela ainda se faz no automatismo, centrada nos trabalhadores de nível universitário, são hierarquizadas, e muitas das unidades de atenção básica também ainda não têm esse espaço. Então, esse espaço tem que ser implementado. E muitas outras, esse espaço está capturado na lógica da produção de informes, que vem, e das tarefas que vêm do nível central para o nível local executar. Então, não são espaços aí de análise e reflexão dos processos de trabalho. Outra ferramenta que nós vivenciamos já foi uma discussão mais forte sobre o que é IPS mesmo. Então, roda de conversa sobre IPS. A gente construiu com eles necessidades de educação permanente de cada uma das 4 microrregiões que compõem essa região de 24 municípios. Essas ações elas estão articuladas com o PRO-EPS SUS. Restituição, isso está ligado ao referencial teórico, é o momento da pesquisa, intervenção, onde os pesquisadores trazem para o coletivo envolvido as análises que fizeram e colocam isso numa meta-análise. Então, esse momento também tem sido bastante interessante, porque a gente elenca analisadores. Uma outra ferramenta que eu gostaria de dar destaque, que tem sido bastante profícua, é a análise institucional de práticas profissionais. Essa ferramenta é inspirada no referencial francês da análise institucional, e ela, na verdade, ela faz uma estruturação, eu diria assim, um exercício da reflexão com os trabalhadores. Então, como é que isso se dá? Como são 35 pessoas, em geral, a gente faz subgrupos. Nos subgrupos, cada um escreve uma narrativa sobre uma situação de apoio que fez nas equipes ou educação permanente. O grupo escolhe uma das narrativas. Essa narrativa ela vai ser discutida pelo grupo, só que na perspectiva do não julgamento. Isso é extremamente difícil de fazer, porque a gente olha que vê, está dando conselho, está julgando. E quem apresentou a proposta, a atividade, fica silente nessa hora, escuta. E, no terceiro momento, essa pessoa que escutou ela vai falar no que aquilo ajudou ou não ajudou na reflexão. E aí, o último momento, ele é a análise, a meta-análise de todo esse processo. Como é que nós fomos? Como é que nós organizamos isso? Como é que foi esse não julgar? Como é que foi produzir isso? Então, esse exercício tem sido bastante interessante. Nós já fizemos uma oficina
que se chamou Sendo Poesia, com a professora Vera Dantas de Fortaleza, que trouxe para a gente coisas muito bonitas sobre a valorização do saber popular nos territórios e sobre a educação, né, mais baseada aí na problematização freiriana. Nós já fizemos oficinas assim, sobre o sentir, fazer e pensar, as contribuições da arte nos processos de reflexão e coletivos. Então, ali, esses são trabalhos produzidos, né, vejam que é sobre o SUS, então, assim, várias dessas questões são produzidas e analisadas por eles. Eu não sei se eu estou indo muito rápido. Como é que está meu tempo? Falta 4? Então, uma outra estratégia tem sido os seminários, que, na verdade, a gente conta aí nessa hora, são encontros ampliados, vem várias outras pessoas. Um dos seminários que a gente fez, por exemplo, foi com o professor Fábio, da Unicamp, que também é secretário municipal de saúde, então faz uma interlocução gestor também, com o gestor. E o professor Gilles Monceau, que é um dos analistas institucionais atualmente, que dá continuidade às questões do René Leroux, da análise institucional francesa. Conclusões, resultados e indicadores de mudança, a construção da grupalidade. Né? Eu gostaria de dizer até que tudo que nós falamos aqui até agora já é resultado. Destacamos esses. Construção de grupalidade que favorece o aumento da potência dos apoiadores e articuladores para desenvolver o trabalho nos territórios. Grupalidade é construção. Inclusão na pauta da CIRS é o trabalho do apoio do articulador com os gestores. Então, eles revisaram a indicação desses atores nesse processo e foi pactuado com os gestores ter um espaço dentro da agenda de trabalho deles para eles estarem fazendo, junto à equipe, essas ações. A apropriação de conceitos e práticas da Política Nacional de Humanização e da EPS pelos articuladores, apoiadores, docentes, trabalhadores da gestão estadual. A ampliação da Caixa da Vivência, a partir da vivência delas, com possibilidade de transformação, parceria ensino-serviço, que produz também a sistematização de conhecimento científico. A gente já teve, inclusive, trabalho resumo premiado referente a isso, e temos diversos outros aceitos. Indicador, nós escolhemos alguns números de municípios com atividades na lógica do apoio, dos 24 já temos 14. Produção de plano de EPS também na lógica da educação permanente. Então, isso também é um dos indicadores. O monitoramento aqui, destaco que, para nós, ele se dá na perspectiva do acompanhamento. Dificultadores, a não exclusividade do apoiador, do articulador, para desenvolver a função. Muitas vezes são enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família que também fazem essa função. Então, essa é uma dificuldade. A ausência ainda de espaço de reflexão das equipes de saúde, então, da reunião de equipe. A lógica produtivista, né, a produção de procedimentos que tensiona aí a produção de cuidados. A formação inicial dos trabalhadores, que não contempla ainda essas questões, essas lógicas que nós trabalhamos aqui. A interferência político-partidária na indicação dos gestores, acho que esse é um problema do SUS no país, né? E modelos ainda muito verticalizados de gestão, que não favorecem essa lógica. Facilitadores dos recursos financeiros, vindo tanto do PPSUS e do InovaSUS, a grupalidade gerando compromissos e mobilização para participar, a adoção e apropriação de referencial teórico-metodológico, que favorece, inclusive, a compreensão dos processos instituídos, instituintes, e também de sua captura, a articulação com pesquisa, porque isso exige a sistematização de análises, a aproximação de outros trabalhadores e o fortalecimento da parceria ensino-serviço. Perspectivas de aplicação no SUS, a gente entende que o vivido nesses espaços pode ser recriado, reinventado por esses articuladores com as equipes. Não na vertente da reprodução, mas aí na vertente da exemplaridade. Assim como nas pesquisas qualitativas, o que é reprodutível e generalizável nessa experiência são as reflexões, que, sistematizadas, elas podem disparar outros processos de aprendizados. A parceria ensino-serviço é potente para a produção de novas formas de ensinar, aprender, gerenciar, cuidar, acompanhar e apoiar. Então, o nosso ponto de aplicação é a criação e inventividade. O nosso foco é aproximar de forma amorosa e dialógica os sujeitos em prol da produção de saúde e, para tanto, é preciso muito mais que uma caixa de ferramentas. É preciso acreditar no SUS enquanto uma política pública e em nossas experiências como novas formas de existir e produzir saúde. Muito obrigada.
Senira, então, a gente agradece. Você quer abraço também? A gente quer parabenizar muito a experiência, viu? A disponibilidade de vocês virem aqui. Um beijo grande.